com quem já está vindo aqui, que por toda a experiência dele, mediunidade, ele detectou que ele teve uma vida em Roma, nos anos 80, na qual ele ia ao Coliseu assistir os sacrifícios dos cristãos na época. Só que hoje o coração dele não sente mais nada assim, porque já se passou muito tempo. Mas ele, conversando com ele antes de ontem, ele disse que nos anos 80, como é que o filho de um carpinteiro poderia pregar que a religião dele e dos pais deles estavam erradas? Uma religião de mais de 1000 anos. Como é que em Roma, como é que vai dizer que tu, filho de um carpinteiro, ou os teus seguidores, né, vão dizer que a religião do meu pai, a que eu sigo, está errada? Como? Que base? Então tem mais é que sacrificar mesmo, né? Porque estão tudo errado. E ele disse que, com certeza, dia 20 ele está retornando, e ele vai relatar depois, numa próxima quinta-feira, que ele vai sentar exatamente no mesmo local do Coliseu aonde ele sentava nos anos 80, ou seja, praticamente, vamos arredondar as contas, 2000 anos depois, ele vai retornar lá, né? E é interessante, o que nós temos de colegas aqui, de vários colegas que vão para Roma, não está no gibi. Deve ter algo super interessante lá, né? Vivências anteriores, com certeza. Sim. Bom, então nós vamos fazer a nossa abertura agora. Eu vou fazer a abertura que eu acho que o Ivan faz, né? Porque às quintas-feiras eu não assistia ele aqui, eu sou aluno do Ivan na escola mediúnica, né? Que é muito interessante também. Então, nesse momento, nós vamos ficar tranquilos, relaxados. Se quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Ficar bem tranquilo. E agradecer pelo dia de hoje, que tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E agradecer principalmente também porque nós estamos tendo a oportunidade de ir a algum local também para buscar um pouco de paz, né? E aqui, antes de nós físicos, corpos físicos, chegarmos, os irmãos espirituais já estão preparando todo esse ambiente e enviando para cá também as pessoas certas para vir, né? Nada é por acaso. Quem tem que vir, está. Isso é fantástico, isso é algo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, quem souber o Pai Nosso, por favor, vamos fazer uma oração. Pai Nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Que o vosso reino, o reino do bem, nos chegue. Que a vossa vontade seja sempre feita, assim na terra como no espaço, e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje o pão do corpo e da alma. Perdoai as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento de perdão para os que nos ofendem. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria e dos espíritos menos esclarecidos. Enviai-nos, Senhor, um raio da vossa divina luz. Que assim seja, assim será, porque assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, assim será, porque assim é. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve. Onde houver esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nós usamos a expressão que assim seja, assim será, porque assim é. Uma confirma a outra, né? Que assim seja. Que assim será, porque assim é. Deus é. É. Ele simplesmente é. Ele é tudo, né? E nós somos o início da nossa caminhada até chegar a Ele. Se o nosso colega Ivan teve há 2000 anos atrás praticamente aquela passagem por Roma e está aqui agora, e nesse meio tempo, entre os anos 80 de Roma e os anos 2018, teve essa jornada, nesse meio tempo ele teve várias outras jornadas como nós tivemos. E vamos nos aperfeiçoando, vamos cumprindo o nosso karma, aproveitando algo chamado Dharma e vamos levando a vida em frente. E somos felizes por um dia encarnarmos de novo e continuar a nossa evolução espiritual. Quando vocês entraram aqui, tinha uma musiquinha, mas a gente não se liga nessa musiquinha, é apenas uma musiquinha ambiente, né? Eu vou encontrá-la e vou passar de novo para a gente conseguir sentir a letra dela, que é muito interessante. Ela diz tudo, né? Buscar o nosso interior. Daqui a um pouco eu faço isso. Mas o assunto do nosso hoje preparado, ou praticamente que a gente vai comentar, é por que nós procuramos uma casa espírita, ou espiritualista, ou umbanda, não importa, um local. Grande interrogação. Por quê? Eu pergunto, é por amor? Com certeza não. Com certeza alguma coisa faltou para nós, né? E a gente foi à procura de alguma coisa. Alguém pode dizer por que veio aqui pela primeira vez? Nós em busca de esclarecimento, de conhecimento. Chega um momento da tua vida que tu sente falta, assim, da harmonia, da paz, tu fica só na turbulência do trabalho, e algumas coisas vão perdendo, né, valor. Então, é esse o valor dos valores morais, do sentimento, é isso que a gente busca. Assim. Sim. Tá tranquilo. Muita gente vem por doença também. Muita gente vem porque ficou desempregado. Muita gente vem também porque o dinheiro terminou. Muita gente vem por causa de desavença na família, né? Brigas, irmãos, pais, mãe, não importa, avós. Né? E a gente encontra na casa espírita um consolo, um acolhimento. Né? Esse acolhimento ele é importante porque, às vezes, se a gente for parar para pensar que quando nós falamos, muitas vezes nós escutamos o que falamos e compreendemos. E a pessoa que está nos escutando é só um espectador, praticamente. Porque à medida que nós formos falando, a nossa mente vai trazendo respostas, né? E quando terminamos o assunto, em primeiro lugar, aquela pessoa que mal abriu a boca, a gente agradece por aquele esclarecimento que nós tivemos, né? A casa espírita, ela proporciona esse acolhimento, o aconchego, né? O escutar, um atendimento fraterno, que normalmente as casas espíritas têm, que a gente vai lá e simplesmente fala tudo que está dentro do coração da gente apertado, né? E
a gente consegue, pelo menos, um alívio para nossas dores. Quando a gente está, às vezes, à procura de um emprego, quando a gente está magoado com alguém também, a casa espírita dá uma espécie de consolo para a gente, é um local consolador, porque aqui a gente entra dentro da gente mesmo para meditar, para procurar ver os porquês. E nós aprendemos, depois de uma caminhada, que nada é por acaso. As coisas acontecem porque está para acontecer para nós, dentro de, assim, nos testarmos, né, para ver paciência, tolerância, aceitação. Tem muita gente que diz que os nossos amigos nós escolhemos, mas a família não. Só que a gente aprende e confirma que a nossa família hoje é a família que lá na nossa programação reencarnatória nós escolhemos. Toda aquela situação que a gente vai viver hoje foi escolhida. A nossa fisiologia, masculino, feminino, nosso pai, nossa mãe, e quais o que vai nos acontecer durante o tempo da nossa existência e o que nos comprometemos a fazer. E normalmente a gente vem para cá, mas assim, feliz da vida, né? Quando estamos do outro lado, aguardando o momento de retornar a esse mundo físico, porque nós somos seres espirituais passando por uma prova física, vamos dizer assim. Isso é o correto. Nós somos espíritos que hoje estamos encarnados ou reencarnados, sabe lá Deus quantas vezes, Ele sabe, e a gente tem uma bênção muito grande desse esquecimento, né? Porque muita gente diz, poxa, por que esqueço? Não seria melhor se lembrasse? Porque a gente não sabe se nós formos pessoas ruins, né? Ou pessoas boas, independente de qual, a gente vive essa vida hoje. Os irmãos que nós temos, as irmãs, o pai, mãe, a parentada toda, foi planejado. E às vezes um espírito fica do outro lado, de acordo com a literatura, muitos anos, aguardando que aquele momento que tem aquelas pessoas encarnadas próximas para a gente ir lá. E normalmente a gente tem muitos amigos que nos damos melhor do que o nosso irmão ou a nossa irmã, né? Parece que são mais chegados do que a própria família, mas tudo isso tem um porquê. E as pessoas que passam ao longo da vida da gente não são por acaso também. Elas estão ali para deixar a sua impressão em relação a nós, muitas vezes passam para nos ajudar, muitas vezes passam para nos lembrar, quando não passam numa situação não muito boa, que a gente tem que treinar paciência, misericórdia, compaixão. O Ivan gosta muito de dar exemplos. Eu vou falar 30 segundinhos daqui, ó. Morei em São Paulo, achei super violento a cidade de São Paulo numa determinada época, por causa eu tinha um filho um filho que nasceu em São Paulo, e eu vim para Porto Alegre. Meu Deus, estou no paraíso, em casa, até que eu sofri 3 vezes assalto à mão armada. Mas eu fiquei pensando, o primeiro foi horrível, o segundo foi terrível, o terceiro eu sei lá. Mas eu fiquei pensando, eu não tenho ódio de nenhuma daquelas pessoas que fizeram isso. Porque se eu tiver ódio, é o meu coração que vai estar apertado, é o meu coração que vai estar produzindo substâncias no meu corpo que vão afetar a minha saúde, vão mexer na minha pressão, no meu colesterol, né? Vou ter problema de coração. E o que está feito, acabou, passou. Continua a minha vida. E por incrível que pareça, desejo para essas pessoas, inclusive gente muito jovem que praticaram isso, que um belo dia eles acordem. Porque aqui, depois que a gente entra para
por um estudo de uma doutrina espiritualista, a gente descobre que se tu não pagar nessa vida, tu vai ter um retorno. Existe uma lei de ação e reação. Livros dizem que no lado de lá da vida, que existe um umbral, se todo mundo, ou pelo menos já ouviu falar esse nome, que aquelas criaturas que estão lá, que têm comunicação com os que estão encarnados aqui, os filhos do crime dos encarnados, já são criaturas que vão direto para esse local ruim. E a gente sabe que é ruim, porque viu um filme chamado Nosso Lar, acho que todo mundo assistiu, né? E sabe que existe muita dor. E essa dor do outro lado é muito mais aguçada lá do que aqui. Daqui um pouquinho também eu vou passar uma espécie de uma meditaçãozinha muito legal, muito bacana, para a gente ficar relaxado, ficar tranquilo. Mas tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Isso faz parte de uma caminhada da gente. Aqui está eu, minha esposa, tem aqui no céu tem famílias maiores ainda, né? Pai, mãe, filhos, filhas. Nossa, um chega, depois vem outro, e vai formando e termina sendo algo muito fantástico. Já começa dentro desse ambiente que a gente está aqui físico, na entrada do portão. Cada vez que eu particularmente entro aqui, eu me sinto tranquilo, parece que todas as tensões nervosas, tudo ficou do portão para lá, que aqui dá uma tranquilidade, uma calmaria, porque já existe algo chamado egrégora, ou seja, o ambiente já está preparado para que aqui seja um ambiente de tranquilidade, de harmonia, de paz, de esperança, que é o que a gente também precisa e vem buscar. Por favor, e a senhora veio aqui primeira vez também em função de... Sim. Sim. Correto. Tá certo. E faltou algo tranquilo que eu deveria ter falado também, eu tinha lembrado antes, a curiosidade de ver como como funciona. E tenho certeza que vocês vão gostar, bastante. Porque existe uma dedicação muito tranquila do pessoal que faz o atendimento. Mas tem uma coisa. Aqui, nós viemos todos um dia, eu, minha esposa e outras pessoas, estávamos sentados em umas cadeiras também assistindo alguém falar. Chegávamos, recebíamos o nosso atendimento e íamos embora. Aí aparece para fazer, a casa proporcionava cursos. Por que não fazer? É um conhecimento a mais que não está ocupando espaço, e a gente tinha o tempo, a data estava, o dia da semana e o horário estava propício, então vamos lá. Depois do curso, alguém convidou quem se sentir chamado, que quiser vir trabalhar na casa, né? Eu pensava, não quero. Por que eu vou ter um compromisso? Aí eu, não tendo compromisso, fui um dia só na semana, à noite. Aí, não tendo compromisso, eu fui num segundo dia à noite, sem compromisso. Dizia, eu vou, mas o dia que eu quiser sair, eu saio. 10 anos fiquei numa casa, sem compromisso nenhum. E chegou a 3 dias na semana, 4 dias na semana, sem compromisso. Vou porque eu quero. Mas existe esse chamamento que faz com que a gente se sinta tão bem. E algo muito interessante, a gente usa esse jaleco aqui e em outras casas. Quando formos fazer um atendimento, quem for fazer um atendimento é mais privilegiado do que quem recebe o atendimento. É a coisa mais fantástica do mundo. Quem recebe o que precisa ser recebido.
E quem doa recebe uma carga maior ainda. Então, a pessoa que vem fazer o atendimento para vocês, nossa, está assim, fantasticamente sendo energizada e transmitindo essas energias para quem precisa. Tem uma outra coisa, agora é a nossa parte, a parte de nós ser humano físico, que viemos a uma casa espiritualista ou casa espírita. Se nós não, primeiro, acatarmos as mensagens que eventualmente vêm de alguém que vai nos atender, porque quem nos atende, muitas vezes, não é a pessoa física, é uma entidade que está com ela e que nos dá alguma mensagem, algum conselho. E é do nosso livre-arbítrio, né, da nossa escolha, seguir ou não. Se a gente não seguir, vamos estar retornando, e vamos estar retornando na casa espírita, e vamos estar retornando, e possivelmente sempre pela mesma situação. Se a gente seguir, há a possibilidade de modificação. Eu falo a possibilidade, tá certo? Eu acredito sempre que a gente vá se modificar, mas a modificação vai partir de dentro do coração da gente, da nossa mente, do nosso desejo, da nossa vontade de dizer, eu tenho que agora fazer diferente para ter resultado diferente. Não fazendo a mesma coisa e querer que os resultados sejam outros, porque nós estivemos aqui. Quando nós estamos aqui, seja atendido em uma maca, por uma situação de saúde, ou estejamos sendo atendidos num pronto-socorro coletivo, que nem vai ter daqui um pouco ali, nós temos que fazer a aceitação, que eu acho que isso é o maior privilégio que nós temos, porque é uma medicina espiritual, é uma medicina que vai mexer na nossa parte energética, porque nós aprendemos que todas as doenças vêm de fora para dentro. E principalmente pelo nosso pensamento. O nosso pensamento é que nos deixa harmonizado ou com raiva, com ódio, com situações, né? E se a gente está com o pensamento ruim, vamos dizer assim, não importa em que situação, mas um pensamento ruim, o coraçãozinho da gente parece que está apertado. Na verdade, tem uma glândula atrás do coração chamada timo, e é ela que se mexe, né? Então, se a gente está com o coraçãozinho apertado, a gente está sofrendo de alguma coisa. Se eu for aferir a pressão ou medir a pressão, eu vou ver que tem alteração, né? Eu vou estar com o meu batimento cardíaco diferente, eu vou estar com a minha pressão diferente, eu vou estar com meus pensamentos diferentes, de repente toda a minha energia fica diferente, e a energia nossa é diferente, nós atraímos o quê? Não coisas boas. Diferente no sentido de ruim, tá? Todo o mal, ele tem um limite para ir, mas todo o bem não tem limite, né? Todos os seres espirituais de luz, eles podem descer nas profundezas da escuridão. Mas na escuridão, tu tem limite para subir. Tu não vai para todo. Então, quando nós, seres humanos físicos, estamos com uma vibração de raiva, ódio, desespero, não importa o que é, por situações que aconteceram para nós, o nosso padrão vibratório baixa. E quando o padrão vibratório nosso baixa, o que acontece? As criaturas que estão na escuridão, ou seja, no umbral, que tem sintonia com aquele padrão vibratório nosso, elas nos atacam, elas nos induzem a sempre pensar coisas ruins, porque elas precisam da nossa energia para, vamos supor, fumante, bebida, drogas, ou qualquer outra coisa, outra qualquer compulsão que tenha,
eles precisam da nossa energia humana, física, de planeta, para que eles consigam se saciar nesse lado escuro que eles vivem. E quando nós estamos em paz, tranquilidade, harmonia, a gente sabe que nada nos afeta. Um exemplo fantástico é quando a gente está apaixonado ou apaixonada, nosso primeiro namoro, né, dele ou dela, não importa. O que a gente sentia? Meu Deus, estamos andando nas nuvens, estamos assim maravilhosamente bem, a vida é colorida, tudo é bacana. Mesmo aquela pessoa mais chata, ela se transforma numa pessoa bacana, porque a nossa vibração está hiper, super, mega elevada. E isso é muito legal. Vamos ficar nesse ponto gostoso, né? Mas ao longo do tempo a gente vai para o trabalho, vai para a escola, né? E lá começam as disputas, as birras, as invejas e um monte de coisa, e a gente vai absorvendo. E de repente a gente está fazendo uma vibração baixa. E essa vibração baixa faz com que a gente seja influenciado por outras criaturas que, pelos trabalhos que nós temos aqui, colocam no nosso corpo, pelo lado astral, que a gente não enxerga, algo que se chama dispositivos, né? Dispositivos. E esses dispositivos, sejam dispositivos mecânicos, químicos, eletrônicos, o outro lado tem uma tecnologia muito avançada também. Mas, graças a Deus, quando há atendimentos individuais de apometria, os médiuns detectam que existe no corpo físico, ou seja, extrafísico, no perispírito nosso, determinados produtos que têm que ser retirados, porque esses dispositivos estão simplesmente atrapalhando a nossa vida. Esses dispositivos fazem com que determinadas situações elas sejam ampliadas. Por exemplo, de repente alguém aciona na parte umbralina um dispositivo e a gente começa a se sentir triste, né? Ou seja, eles estão nos captando, nos puxando para sugar as nossas energias. De repente a gente está começou o dia e já estamos acabados, já estamos assim, pesado, tudo errado. Nosso pensamento parece que dá um nó, estamos sempre tristes, sabe, pensando coisas não legais. Eu falo coisas não legais para evitar de falar coisas ruins, vamos dizer assim. E isso, uma casa espírita tem condição de dar uma ajuda. Mas a maior ajuda, volto a dizer, depende de nós mesmos. Nós temos que pensar, às vezes, acontecimentos, e esses acontecimentos, ou seja, esses pensamentos, não são nossos. Por que eu vou estar pensando isso? De repente estou andando na rua, estou lavando uma louça, coisa que eu faço muito em casa, na pia comigo mesmo, né, tia? E tu fica no teu silêncio, e o teu silêncio começa a pensar um monte de coisa, e de repente, pimba, pensamento ruim, pensamento negativo. Eu pergunto, por que isso? Não era meu? Por que eu tenho que ficar assim? Eu começo a pensar bobagem, muita bobagem mesmo, para mim rir. Pronto, eu afasto o que não está legal, e que nem deveria de estar. O melhor de nós todos os dias é pensar legal, vibrar em bons pensamentos, bons sentimentos, porque vamos atrair pessoas boas também. Alguns anos atrás, eu estava com 20 anos, mais um minutinho, tá? Assim, pequenininho que eu vou falar. E eu ficava muito chateado na vida, e eu perguntava por que aquela pessoa é cega? Por que aquele é paralítico? Por que aquele não tem uma perna, um braço? Eu pensava, meu Deus, o que acontece, né? O que é que eles fizeram que merecessem ficar nessa situação? Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo. Se eu tinha 18, 20 anos, eu estou com um pouquinho mais que isso. Eu demorei quase 40 anos, ou mais de 40 anos, para
descobri que as leis ali, as leis divinas são certas. As pessoas estão vivendo aquilo que escolheram para essa encarnação. Os acontecimentos todos, eles escolheram. Como também a gente escolheu a família para vir. Porque precisávamos fazer alguns resgates com as pessoas que fazem parte da nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe. Vamos ter um irmão que, de repente, em vidas passadas, a gente andou meio de birra. Hoje resolvemos a fazer os resgates. Quando voltamos para o outro lado, a gente vai ver São Pedro, é o que a Igreja Católica diz, São Pedro recebe todo mundo. Mas eu sei que nós mesmos vamos nos julgar, o julgamento é nosso, e vamos pensar, puxa vida, eu poderia ter feito um pouquinho mais de bem para alguém. Não fiz, porque preguiça, de repente, estou cansado, quero ficar aqui sentado, em vez de ir ali fazer uma visita para alguém ou ajudar uma pessoa que é difícil. Evangelho no lar. Pinto agora aqui. Quem faz evangelho no lar? Sabem, eu sei que tu faz. Vocês fazem? Sabe como é que é o evangelho no lar? Ok. Um belo dia eu faço Evangelho no Lar, que é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, eu já praticamente já li ele todo pelo tempo que eu faço e já estou de novo, repassando, que a gente abre aleatoriamente. Eu passei uma época que eu era página por página. Se olhar quantas páginas tem, quantos capítulos tem, meu Deus do céu, quantos anos a gente já está fazendo. Aí um dia, eu e minha esposa, a gente sempre faz às segundas-feiras, às 19h30. Se eu já esqueci, um monte de vezes esqueci. De segunda-feira, às 19h30, fazer o evangelho. Lá por sexta-feira, eu ficava, será que eu fiz o evangelho? Não fiz. O evangelho é muito legal, é muito bacana. Bacana mesmo, tia. E um dia ela estava na cozinha preparando alguma coisa, e eu no quarto abri o livrinho e pedi assim para os mentores que eventualmente estejam com a gente, que eu queria uma lição que fosse para mim. Eu fiquei empolgado, Disse, puxa, agora de repente, teu caminho vai ser bom, coisa e tal. Aí estava assim, primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu disse, meu Deus, eu tenho que cumprir. Estou tentando, faz meses, estou tentando. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Mas estou indo. Eu pedi a lição e ganhei a lição. E isso não saiu mais da minha cabeça. Amar a Deus sobre todas as coisas, claro, a gente admira, gosta, sabe que o nosso final é caminhando, estamos sempre a caminho dele. Mas o teu próximo como a ti mesmo, eu que trabalho com vendas na rua, pego o ônibus, vou visitar mercado, coisa e tal, e os ônibus cheios, e eu fico olhando as pessoas, e sei que todas são irmãos e irmãs com o mesmo propósito, Mas só que a gente tem uns irmãos e umas irmãs que às vezes se acham a última bolacha do pacote, E aí, como é que fica? Fora da caridade não há salvação. Kardec já dizia isso. Então, fazermos a caridade. Mas o que é a nossa caridade? Dar dinheiro? Normalmente não, porque a gente vai estar incentivando, mas também não vou dizer que não deva ser feito. Mas uma oração para alguém, lembrar de um amigo, visitar um amigo, uma pessoa, não importa. Tudo isso já faz parte da caridade, levar um alento para alguém. Não importa quem. E a gente na rua encontra um monte de gente chegando em nós pedindo dinheiro. Agora nas sinaleiras parece que é comum aquela plaquinha lá de papelão escrito pedindo lanche. Tudo que é sinaleira praticamente tem alguém pedindo lanche. E fizemos, não fizemos, a gente às vezes está na corrida, às vezes o coração nosso já está mais aberto, a gente faz, a gente dá uns troquinhos, alguma coisa assim.
Quando eu paro assim, é que eu estou puxando aqui, assim, que alguma coisa. Mas eu quero uma interação de vocês também, em função de... Hoje está um dia agradável, podíamos todos estarmos em outro lugar, né? Mas estamos aqui, procurando um pouco de paz no nosso coração também. Que eu acho que a maioria procura paz, né? Nós temos pessoas aqui que trabalham conosco, que vestem esse jaleco, também passaram por situações difíceis fisicamente, né? Que houve doenças aí que estão... algumas delas eu conversei, ou todas, mas eu notei uma coisa em comum. Nenhuma delas fez a pergunta, por que eu? Né? Simplesmente se aceitou. E parece que quando se aceita, a gente para de lutar com alguma coisa, e parece que quando a gente aceita, a cura vai se aproximando da gente, né? Vai vindo. E um belo dia, pessoal fazendo químio ainda, né? Uns já estão no finzinho, já estão agora só aguardando aquele período de, teoricamente, 5 anos, está livre da doença, né? Mas estão felizes da vida, perderam os seus cabelos, exceto tu. E recuperaram de novo. Então, tranquilo, trabalhando na casa, conversa com as pessoas, tem nada de diferente, nada demais, não tem mágoa, não tem sequela, não tem coisa nenhuma. Isso é legal. Isso, de repente, faz com que o sentimento da doutrina espírita faça com que a gente tenha uma força extra, né? Que alguma coisinha a mais nos ampara, ou ampara a todos. Eu não vou puxar brasa para o assado lá de cá, não, porque hoje a gente está aqui e amanhã a gente não sabe também, né? Mas esse amparo que a gente tem, ou trabalhando numa casa espiritualista, espírita, ou indo a um local receber um conforto, uma palavra, um carinho, alguma coisa, isso é interessante. Quem acredita, né? Quem não tem o coração endurecido, quem tem o coração que é receptivo, né? Tudo bem, parei, os minhoquinhos estão se puxando aqui. Existe aqui um quadro, Jesus, eu confio em vós. Só pronuncie essa palavra para vocês nos momentos de atribulação, né? Jesus, eu confio em vós, pronto. E aqui a gente sempre recomenda que quando está com o coraçãozinho apertado, pensamentos de tristeza, às vezes a gente está na nossa solidão, eleva o pensamento a Deus, dá uma pensadinha uma oração, numa musiquinha alegre. Jesus, eu confio em vós. Nossa, isso produz milagres. Faz com que, de repente, a gente muda, nosso cérebro já haja de uma outra forma e a gente faça com que o nosso coração se expanda, se encha de alegria, dê uma bela de uma aliviada. Daqui a pouco vai ter os atendimentos ali, estão sendo preparados já os dois lados. Normalmente o Ivan conversa com alguém, né? Porque depois ele pergunta, alguém quer conversar comigo quando ele está aqui, né? Ivan tem 46 anos de caminhada espiritualista, então, meu Deus, e fora a mediunidade dele e os mentores que auxiliam ele, né? Eu vou pedir desculpa, mas não tenho nem um décimo dessa jornada, nem 1% dessa jornada toda. O que a gente faz aqui é toda vivência que nós tivemos aqui dentro da casa espiritualista, né? Na casa anterior e um pouquinho nessa aqui, que já estamos aqui há 1 ano e pouco. 13 de maio fez 1 ano. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Hoje, 1 ano e 4 meses estamos aqui. E graças a Deus está muito legal, a frequência está boa.
Esse mesmo tipo de atendimento que vai ser realizado agora, é o tipo de atendimento que é feito às sextas-feiras, às 19h30. Antes era só às sextas-feiras, às 19h30. Ficou durante muito tempo. Aí formou-se mais um grupo de alunos que resolveram abrir o espaço quinta-feira, às 14, 15 horas, né, para fazer o mesmo tipo de atendimento, que é o pronto-socorro espiritual. E pelas vozes que eu estou escutando, tem veteranos ali, então significa que esse grupo novo tem gente bem experiente ali no meio, né? Tranquilo. Mas vocês sabem o que mais que a casa proporciona, além do hoje, do quinta-feira? Sim. Então, assim, segunda-feira, 19 horas, 19h30, existe um atendimento para pets, cachorro, gato, papagaio, cavalo, vaca, galinha, não importa passarinho, não importa qual o tipo de animal. É feito à distância. Tem uma fichinha rosa, que eu não vi a fichinha hoje ali, mas normalmente é uma ficha cor-de-rosa, que o pessoal preenche os dados ali, e às segundas-feiras um grupo de médiums se reúne numa sala para fazer atendimento aos animais. E relatos de pessoas que mandaram os nomes dos animais, é feito à distância, tá? Nem gato, nem... Os gatos que vocês viram é da casa mesmo. Mas tem relatos de pessoas que produziu efeito. Todas as pessoas que nos retornaram disseram que produziu efeito nos seus pets, né? Às terças-feiras, depois quem quiser pode pegar uma listinha que está ali embaixo, né? Terça-feira às 14 horas tem o reiki, é marcado também, aqui embaixo na sala de saúde. Tem apometria individual, o que tem aqui é coletivo. E às terças-feiras, às 19h30, é individual. Aqui marca para o individual. Aqui eles detectam se precisa ou não esse tipo de atendimento. Se precisa, eles avisam. Se não precisa, nem ficaram sabendo que eles questionaram isso, né? Depois, na quarta-feira, tem trabalho de saúde, numa salinha de saúde aqui embaixo também, às 14 horas. É marcado também. Deita numa maca e os médios fazem um atendimento genial. Eu tenho passado por todo, até pela minha idade já, né? Dou o privilégio de, não era hoje, mas que coisa, mas já que estou. Depois, na quarta-feira, 19h30, tem uma apometria à distância. O que acontece? Existe uma ficha também que o pessoal preenche de quem não pode vir, mora em outra cidade, outro país, está no hospital, preenche e à noite, às 19h30, um grupo de médiuns dão este atendimento à distância também. E produz efeito. Produz efeito, né? Depois tem... Por exemplo, ontem teve aqui para o planeta, né, só trabalhadores, né, só pessoal de casa que faz uma doação para o planeta. Eles detectam aonde, qual país ou países, alguma coisa, tem algo diferente, e eles fazem energeticamente uma limpeza, uma ajuda, para que todos nós podemos sempre ficar bem tranquilos. Quinta-feira, das 14 às 15, é esse momento agora, né? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Depois tem o PSE, que é o pronto-socorro espiritual ali, coletivo. Tem a desobsessão orientada, que quem veio procurar a Helena é com ela, que faz isso, que vai aqui para essa sala. Tem uma maca também genial. Vocês vão adorar. Depois tem, hoje, às 19h30, que é uma apometria individual. Então,
uma pessoa só atendida por vários trabalhadores. Entre os trabalhadores, 80% é médium, que o cara sabe tudo, ele ou ela, né, sabem tudo, é só olhar para a pessoa, já sabe o que está acontecendo. É genial, mas genial mesmo, tchê. Eu me considero um cara hiper, super, mega feliz, porque fazer parte desse grupo, né, e essa minha, mais 15 segundos, essa minha caminhada não faz muitos anos, embora eu estivesse na outra casa, eu, como id, assim, id é indivíduo em desajuste ou desequilíbrio energético. IDE, que vocês aqui são todos IDs. Né? Quando nós estamos sentados também nas cadeiras, somos IDs também que precisamos de ajuda, né? De algum tipo de atendimento. E depois aquilo que eu falei, fui só um dia, depois 2 dias, depois 3 dias, mas a ficha vai caindo ao longo do tempo. Não é assim, não, vou trabalhar, estou me dedicando. Não, estou trabalhando. Mas ao longo do tempo tu vai parando e pensando, puxa vida, cara. Tu já está numa caminhada, vai se aperfeiçoando, vai conhecendo um pouquinho mais, vai fazendo estudo, para de ficar só parado aí fazendo aquela feijão com arroz, vai para outras coisas. E a gente vai. E é muito legal. Tanto é que o Ivan fez um curso de palestrante, tinha tanta gente, iam 5. Eu fui um deles, aí 40 dias atrás, eles, Jorge, eu vou viajar e tu vai fazer a palestra. Que é isso? Para. Quando eu vi que não chegou ninguém, eu disse, estou super feliz. Mas, de repente, aquele portão lá olhando assim... Mas vem quem tem que vir. Isso é ponto fundamental, não adianta. A espiritualidade não faz nada diferente. Encaminha e direciona. Quem tem que vir, tem que vir. Não tem problema nenhum. Depois, na quinta-feira, nós temos também o grupo de estudos. Para te ter uma ideia, quinta-feira é um dia de bastante movimento na casa, 19h30, e tem reiki também. Grupo de estudo aqui em cima, reiki numa outra salinha da saúde. Né? E na sexta-feira, às 14h30, das 14 horas, tem um trabalho de saúde também na salinha de saúde. Tem uma salinha que é excepcionalmente bacana, especial mesmo. Tem 2 macas, tem médios que atendem na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não, menti, na terça também. E a gente recebe sempre uma carga de energia a mais. Sempre estamos renovando as pilhas, sempre estamos tendo uma orientação também sobre a nossa conduta, porque tem pelo menos que eu saiba, uma das pessoas que trabalham conosco, ela tem entre as faculdades mediúnicas que ela tem, ela escuta o pensamento, pode estar paradinha assim, parece que não está pensando nada, mas para ela tu está gritando. Ela sabe tudo, mas ela é muito discreta. Ela filtra, né? Não, a gente brinca, perto dela só estamos recitando mantra, né? Orando, nada pensando de bobagem, nem pensar. E ela diz, não te preocupa não, é só quando estou no trabalho. Bom, ela nos deixa tranquilo em relação a isso, mas será? Então, na sexta, a gente tem um trabalho de saúde. Isso aqui eu estou passando para vocês, todos os trabalhos da casa, inclusive lá embaixo tem uma folhinha igual a essa, que podem pegar, para ir sabendo também as suas orientações, né? O que acha que precisa, e de repente perguntar, será que eu preciso de uma apometria individual? Será que eu preciso de alguma saúde? Que ela difere dos outros, é uma pessoa só, sentada numa cadeira no centro de uma sala e vários trabalhadores ao redor. E esses trabalhadores, a maioria é médium, que olha uma pessoa e vê o que ela tem. Eu falei em dispositivo, eu não falei em acompanhamento de irmãozinhos, que eles detectam também. Eu não falei que eles têm capacidade de ver vidas passadas da pessoa, faixa de vida passada que está vibrando hoje, né, que está atrapalhando, e tudo isso é limpado.
Então, de repente, a gente entra ali assim com uma tonelada nas costas e sai, olha, flutuando, leve. Mas sempre assim. Se os meus pensamentos e atitudes continuarem as mesmas, eu sair dali flutuando, lá na porta eu já me enterrei de novo, já continua a mesma coisa e ainda fico gritando, dizendo que não adiantou nada. Fui lá, mas não fizeram nada, mas nada mesmo. A atitude, a reforma é nossa. É a reforma íntima. É nós que temos que mudar a nossa atitude. O pessoal dá uma ajuda energética, mas fantástica. Fantástica mesmo. Eles limpam as nossas casas também. Porque como a gente está assim com o coração apertado, cheio de tristeza dentro do nosso ambiente doméstico e de trabalho, também tem muita manifestação de irmãozinhos que estão lá. Às vezes tem irmãozinhos, eu espero não assustar ninguém, mas às vezes tem irmãozinhos que estão lá porque acham que querem nos ajudar. Mas na verdade eles não têm nem noção que o lugar deles já não é mais ali. E aqui, nesse atendimento, esses irmãozinhos são encaminhados para os seus devidos locais. E aí, tudo bem. A gente se sente bem tranquilo. Tem gente que vem aqui receber esse atendimento de apometria que é cético, não acredita em nada. Mas começa a ter uns lampejos. Puxa, estava assim, agora não está, sabe? Então, não é bem assim eu não acreditar. Alguma coisa acontece, né? Existe na sexta-feira o atendimento de florais também. Não sei se vocês já participaram, mas o florais é detectado, tá? Também por quem vai atender. Até hoje aqui o pessoal determina se vai ter floral ou não, né? Às vezes sim, às vezes não. E a apometria coletiva, que é exatamente igual a essa aqui, que na sexta-feira, normalmente, dependendo do palestrante, que inclusive amanhã, sexta-feira, a palestra vai ser sobre a Umbanda. O palestrante se chama Simon, um cara genial, vai falar sobre a Umbanda e falar com conhecimento de causa também, né? E dependendo do tipo de palestra, a gente fica bem leve, bem solto, bem suave, bem harmonizado já aqui. Depois, quando vai para as salas, refletem lá, porque o atendimento é suave, o atendimento é legal. Sim. Sim, Então, vou repetir a palavra do colega. As palestras, às sextas-feiras, são filmadas e vão para o Face, né? www... Não, esse é o site. Tem ao vivo e depois tu pode... Uhum. Hoje, nesse momento, está sendo só gravada a voz, né? Não está aqui, não está... Ou se está, tu não inventa, é em casa, né? É isso. É isso. Mas então, a princípio é isso. Tá? Eu ia fazer essa caminhada, 8 minutos, faltam 5 para as 3, 4 para as 3. Tá? Eu vou procurar botar a musiquinha aqui para a gente sentir a letra e ver que a letra é gostosa. Hoje, as minhas músicas são músicas assim, são mantras que te dão suavidade, é gostoso. Funk. Quanta gente gosta, quanta gente, às vezes a gente está na rua e passa aquele carro quase que botando os parafusos para fora. Por favor. Obrigado.
Tem duas coisas. Tem essa caminhadinha de 8 minutos ou a musiquinha. O que acha? Estamos todos aqui, pode ser essa caminhadinha, sim? Uhum. Deixa eu descobrir onde é que ela está. Universitários. Não é esse. Eu estou caminhando. É isso. Então, por favor, quem puder fechar os olhos, relaxar, só sentir. O resistente criado pelo ego, desapego material da vida, da morte, do tempo, do não ter, do ser, e não ser, do todo, desapego. Desapego-se dos medos, dos traumas, das dores, sofrimentos, tristezas, da vida, da consequência verdadeira, das formas, da virtude, desapego. Desapego é indivisível, invisível, simplesmente desapego. Desapego-se de planos, crenças, filosofias, religiões. Desapego-se do passado, do presente, do futuro, da chuva, do calor, do vento, da tempestade. Desapegue-se de seus filhos, pais, mães, irmãos, afetos e desapegos. Desapegue-se do nascimento e da morte, do que viveu e ainda simplesmente vive. Desapegue. Desapegue-se do seu carro, da sua casa, do seu corpo, de sua alma. Desapegue. Desapegue-se, porque seus filhos não são seus filhos, vossos pais não são vossos pais, vossos amigos não são seus amigos. Desapegue. Desapegue-se principalmente da dor, da mágoa, do sabor, do cuidado, do pobrezinho, do ninguém, do branco, do preto, mestiço, do mulato, do rico, do pobre, do branco. Desapegue-se de você mesmo, do seu ego, de quem já partiu e de quem não partiu. Desapegue. O apego ao que não é meu e nem seu. Desapegue. Desapegue-se de mentiras, das caravaças, das falácias, das doenças, dos altos enganos, do ter e não ter, do egoísmo, de não dar, de manipular, do controle, dos descontroles. Desapegue. Desapegue-se do feio, do bonito, do interessante e do não interessante, de cá, do lá, do inconsciente, do consciente, do externo e
Desapegue-se para que possa ser livre para voar indo com a imensidão do universo e seja simplesmente um pequenino pontinho na grandeza do universo. Desapegue-se que você é espírito e portanto não está pegando as pequenas coisas, deixando de ser tudo, deixando de aproveitar essa imensidão que existe a nosso dispor. Desapegue-se para que o pequenino entre na imensidão do seu ser e que foi inútil. Você é co-criador da totalidade do seu ser. Desapegue-se. Nada é seu. Tudo é está pelo Criador desse infinito universo. Desapegue-se para que possa iniciar a totalidade, desapegando-se do trivial, do que pensa ser e pensa em ter. Desapegue-se para simplesmente ser o pequeno ponto de luz da imensidão, deste mar infinito que é o universo. Aí vem, como posso? Por que desapegar? Porque quando você entender o que é desapegar, se entregará. E então, confiará e a fé agirá por na sua vida com exatidão. E aí tudo entra em sincronicidade. Esse universo com a totalidade do universo. Desafio. Viva o seu agora. Liberte-se dessa amarra que o aprisiona que não é seu. E pergunta a mim mesmo: quer ser livre? Quer liberdade? Mas quanto mais se quer, mais aprisionados estamos. Desapegue. Desapegue-se para ser livre. Entregue-se para a liberdade do seu coração, do seu ser, para alçar fogo e ir além do horizonte sem limites, sem fronteiras, somos espíritos. Voe e seja feliz. Voe com a águia dourada e decide o desafio para alcançar a sua liberdade. Nesse momento, você vai se imaginar subindo uma montanha, através de uma trilha, até chegar ao alto da montanha. Ao chegar no topo, você respira com profundidade e abre os braços como se fosse voar. Invoque a águia dourada e peça para ela lhe buscar, para ensinar sobre o desafio. E lhe ajude. Quando ela chega, você sobe e segure sua vida. E ela se envolve mais aperfeiçoado para o nosso planeta. O rosto dos mares das florestas, a cidade, e ela vai descobrindo os segredos dessa terra, uma cidade simplesmente desapegando das fronteiras limitadoras da gente, dos limites altos, de crenças negras. Preste atenção nos pensamentos, e vem com sua mente, analise e pense. Se nada contigo, precisa desapegar do tempo. Talvez se também, sem tristeza. Aí deixe que tudo que vier à mente vai embora. Imagine cada coisa, cada situação que precisa se desapegar com a pena, peso, mal. Tire e solte. Mas solte consciente e sem medo. Liberte-se. Porque assim você poderá ser feliz e sua vida significada. O mundo dessa árvore lhe mostra que você precisa. Aí percebe a beleza que você é e que está aqui para ser feliz nessa terra. Que agora no mundo sinta-se parte integrante da vida desse ser. Sinta-se em comunhão com a nossa amada terra. Desapegue-se, voe, entregue-se, confie, seja feliz.
Tranquilo? Vamos só agora, daqui a uns minutinhos, aguardar já para poder chamar ali. E quem está vindo pela primeira vez vai sentir que é uma experiência muito bacana. Tá bom? Essa musiquinha só para sentir a letra dela como é interessante.
Muito bem. Essa letra é muito bacana, porque nós somos essência divina, isso não adianta, nós somos, querendo ou não querendo, entendendo ou não, nós somos essência divina, nosso caminho é a luz, é o Criador, e estamos passando por turbulência aqui, e é uma bênção nós estarmos encarnados, convivendo com a nossa família, participando dessa família, cumprindo a nossa meta de programação reencarnatória, porque um dia todos nós estaremos perante o Criador, né? Pelo que a gente sabe também, o próprio Jesus, um dia também, há milhares e milhares de anos, ele é um ser humano normal, comum, ele foi tendo a glória dele, a ascensão, a compreensão, e e hoje essa criatura maravilhosa que ainda diz que acima do Filho de Deus tem mais outras hierarquias ainda. E o que nós aprendemos nesse quadro aqui, eu sei que todos conseguem visualizar, terça-feira passada foi uma aula que nós tivemos sobre programação neurolinguística, né? Então, isso aqui é o nosso universo, né? E esses vários pontinhos são os acontecimentos da nossa vida, bons ou maus, são os acontecimentos, né? E essa ligação que tem aqui, desse para esse, e assim vai indo, a gente opta, de repente, por ter uma ligação somente de pontos ruins. Então, a nossa instabilidade psíquica, né? Nossa instabilidade de tudo está vinculada a isso.
Mas no momento que nós conseguirmos fazer, desligar essa ligação só de pontos ruins e ligarmos a pontos bons, muda todo o nosso panorama. Todinho. E é isso que a gente não consegue compreender, não consegue fazer. Porque parece que quando a gente está numa situação ruim, vamos puxando outra, e nos perdemos. Né? E a gente tem que procurar fazer o contrário. Difícil, né? Estamos acostumados com coisas boas, não, pouquíssimas vezes. Tanto é que a felicidade parece que ela é só instantânea, né? Um pouquinho e vai embora. E a gente passa a maior parte do tempo, nosso tempo no passado e lá na frente. Tudo. E nunca o presente. É difícil a gente viver o agora. Mas existem livros que ensinam a viva o agora. Exatamente esse momento que todos nós estamos agora. Nós temos que nos sentir presentes aqui. De corpo, alma, pensamento. Nesse momento temos que aprender a que o nosso corpo está aqui e o nosso pensamento também tem que estar aqui. Tem que estar aqui, lá. Então vamos, nesse momento, agradecer a todos os irmãos que nos orientaram e a todos os irmãos que também estão aqui presentes para nos ajudar a solucionar o que nós vamos buscar, nos dar esse amparo. E agradecer também ao Ivan de longe, com certeza ele está pensando aqui, né? E que vai ser a volta dele, vai voltar com muito mais experiência. E que assim seja. Era só aguardar. Eu achei que ele uma pessoa super legal. Hoje fazem 12 horas, 13 horas que o Ivan vai embora. Deve estar feliz na vida só. Ele disse assim, olha, não quero dizer nada, eu quero tirar uma foto vestido de centurião. Aí uma sarinha, é bonitinho lá, né? Ele foi procurar, ele foi buscar o passarinho na vivência que ele queria e principalmente comemorar o aniversário. Agora eu acho que não sei exatamente o que, mas está pertinho. E hoje, casualmente, ele está delegado.
Mas essa época ela tinha muito. E ela tem bastante tempo.